Gente, tudo bem? Começando aqui mais uma live da Fer. Hoje a gente vai falar sobre atividade física e enxaqueca. Tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso, então aproveitem esse momento para a gente poder tirar essas dúvidas aqui pessoalmente. Vou começar explicando um pouquinho sobre a importância da atividade física quando a gente fala em pacientes que têm enxaqueca. Obviamente a gente lembra que existem pacientes que têm a atividade física como um gatilho, como um desencadeador. E aí, como é que a gente faz? Qual que é a atividade física mais recomendada? Quanto de atividade física a gente deve fazer? Essas são algumas das dúvidas que a gente vai tirar hoje aqui na live. Eu queria começar pedindo para vocês comentarem aqui para mim, vocês que já estão chegando, quem faz algum tipo de atividade física e qual atividade física faz? Começa comentando aqui pra mim isso, pra eu já ir sabendo como que é o perfil do pessoal que tá acompanhando a gente aqui hoje. Queria pedir o favor também de vocês não esquecerem de deixar o like de vocês, pra gente poder distribuir essa live pra mais pessoas e mais pessoas se beneficiarem com as informações que a gente vai trazer aqui. Então, vamos lá, gente. Vai colocando aqui pra mim se vocês fazem algum tipo de atividade física ou não e qual atividade vocês fazem. A Janete já tá colocando aqui pra mim. Janete, muito bom ter aqui você comigo de novo. Tá colocando que faz caminhada. Vamos lá, quem mais costuma fazer já atividade física? Vai contando pra mim qual é a atividade que vocês costumam fazer. Bom, vamos começar explicando sobre a importância da atividade física, né? E quando que a gente... no que a atividade física vai ajudar os pacientes que sofrem com enxaqueca. Bom, os pacientes que sofrem com enxaqueca têm também uma questão muito importante relacionada à questão do excesso de tensão, né? Do estresse. O estresse é um potente desencadeador de crises. Isso a gente já sabe, é um desencadeador para a grande maioria das pessoas que sofrem com enxaqueca. E a atividade física vai atuar diminuindo esse nível de tensão muscular, que é o resultado do estresse, né? Então a gente absorve o estresse, independente do tipo de estresse que a gente está falando, porque existe diferentes tipos de estresse. A gente tem estresse físico, estresse mental e estresse emocional. Isso muito provavelmente vocês já perceberam. De uma forma geral, embora o estresse físico é o que esteja mais relacionado com a nossa músculo-esquelética, com os nossos músculos do nosso corpo, o estresse emocional, ele entra lá como número 1 dos fatores relacionados ao estresse que desencadeiam as crises de enxaqueca. Então é muito importante a gente fazer atividade física para ter um controle sobre esse nível de estresse. Por quê? Porque a gente armazena esse estresse em forma de tensão no nosso músculo, né, no nosso corpo. E aí, onde que a gente observa mais esse acúmulo de tensão armazenada decorrente do estresse? É nessa musculatura toda aqui, pescoço, ombros e costas. Pois é, já reparou, né? Essas regiões também estão relacionadas com as crises de enxaqueca. Esse excesso de tensão nessas musculaturas. Então, a gente já tem aí o primeiro local que é importante, né? O primeiro resultado importante que a gente vai ter da atividade física vai ser na diminuição desse estresse, desse aumento de tensão, que vai ter uma repercussão muito grande como desencadeador de crise, tá? Outra coisa muito importante é que a atividade física praticada regularmente, ela também ajuda a controlar a ansiedade. Quem aqui também sofre com ansiedade? Comenta aqui pra mim. O pessoal tá comentando que faz funcional, tem gente que faz caminhada na esteira, tem gente comentando aqui, vamos lá. Teve mais gente comentando, deixa eu ver. Teve gente que comentou caminhada. A maior parte das pessoas comentaram caminhada aqui. Agora comenta aqui pra mim se alguém do pessoal que tá aqui sofre com ansiedade também. Por quê? Porque a gente falou já que a atividade física é importante pra gente controlar os níveis de estresse. Mas a atividade física, quando a gente realiza ela com uma frequência, com uma constância, a gente consegue diminuir os nossos níveis de ansiedade também. Por quê? Porque quando a gente pratica atividade física, a gente tem uma liberação de um hormônio do nosso corpo, aliás, de neurotransmissores no nosso corpo, que vão ser importantes para regular a ansiedade, a depressão e também o estresse de uma forma geral, que são todos fatores que levam a gente às crises de enxaqueca. É por isso que a atividade física, além dela promover um relaxamento da nossa musculatura, uma dissipação dessa tensão e desse estresse
absorvido no nosso corpo, ele também promove a liberação e a produção de substâncias químicas do nosso corpo que vão contribuir para um relaxamento, que vão contribuir para a diminuição da ansiedade, tá? Agora sim, Fer, deixa eu até ler aqui, ó, o pessoal comentando que sofre bastante com ansiedade, que sente fisicamente e tem alguns problemas por isso. Pois é, a ansiedade ela vai se manifestar fisicamente como taquicardia, né? Ou seja, aumento do batimento, da frequência cardíaca, né? Dos batimentos do nosso coração. Ela pode se manifestar através de uma sudorese excessiva, né? Um suor em excesso. Ela pode se manifestar através de uma sensação de falta de ar. Parece que tem alguém sufocando você, enfiar uma bola de meia na sua garganta e você não consegue respirar. Por mais que você tente respirar profundamente, esse ar não vem. Essas são algumas das características de uma crise de ansiedade e a gente consegue amenizar, sim, essa ansiedade através da atividade física. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando, Fer, mas qual que é a atividade física mais a melhor para quem sofre com enxaqueca? Bom, os estudos que foram realizados em relação à atividade física e enxaqueca mostraram que precisa ser uma atividade aeróbica de intensidade moderada. Nossa, Fer, atividade aeróbica de intensidade moderada. Não entendi nada. Pois é, são atividades em que a gente tem um aumento da frequência respiratória e aumento da nossa frequência cardíaca, mas isso tem que ser moderado. Então, nesse cenário, de uma forma geral, a musculação em si, ela não entra como uma atividade física mais indicada para os pacientes que sofrem com enxaqueca. Por quê? Porque o excesso do esforço físico pode ser um desencadeador de crises. Comenta aqui para mim quem tem o esforço físico como desencadeador. Aí o pessoal já começou a perguntar, a yoga serve? A yoga vai servir, mas ela vai ter um outro papel, tá? Por mais que a gente faça alterações, a gente faça posturas físicas, né? A yoga trabalha muito com a respiração também. Então ela é uma peça-chave pra gente pensar na ansiedade. Ela vai ajudar a gente a controlar a ansiedade. Mas, pensando na parte física, a gente vai ter um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, se a gente fizer as poses, né, as posturas de yoga com um menor tempo de intervalo e um maior número de frequências. Aí sim a yoga vai entrar como exercício aeróbico. Caso contrário, ela não vai entrar como exercício aeróbico, então ela não vai ter o benefício que eu tô falando aqui da atividade física, mas ela tem muitos benefícios na questão da melhora da ventilação, então ela também promove um relaxamento por conta da respiração, vai ajudar também nas crises de ansiedade e, consequentemente, isso vai ter um impacto nas crises de enxaqueca. Deixa eu ler aqui, teve mais alguma pergunta? A Renata perguntando assim, ó, essa é boa, hein, Renata? Limpar a casa pode ser considerada atividade física? Não. Pois é, gente, ó, eu sei que é difícil, né? Dona de casa, trabalha o dia inteiro, o trabalho da casa nunca acaba, mas a gente não considera limpar a casa, cuidar da casa como uma atividade física. Por isso, não adianta você que é dona de casa falar assim, não, mas eu fico o dia inteiro pra lá e pra cá, eu subi dessa escada, cato roupa do varal, não sei o quê, tô fazendo um monte de atividade. Mas não é considerada atividade física. Fer, tá, e aí? Que atividade, então, é a melhor? Já vou contar pra vocês, vou fazer uma pausa pra tomar minha água. Aproveita pra deixar o like de vocês, compartilha, marca aquela pessoa também que precisa vir correndo pra essa live. E aí a gente já continua. Ó, vamos lá. Deixa eu ler o comentário aqui da Ana. Eu tava fazendo exercícios dia sim, dia não. Comendo muito bem, fazendo reeducação alimentar e os exercícios do YouTube. E depois de 5 anos, voltei a ter enxaqueca. É muito frustrante. Ana, sabe o que a gente tem que observar? Quais outros fatores podem estar relacionados ao surgimento dessa crise? Então, se você estava fazendo uma constância dessas atividades físicas, pode ter mudado alguma coisa na sua rotina, então pode ter mudado o seu horário de trabalho, pode ter levado em consideração a gente ter entrado na pandemia, nesse período de isolamento social, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumenta a preocupação. Então esses fatores também podem estar relacionados e podem ter feito que mesmo tendo alterações saudáveis, estilo de vida mais saudável, ainda assim existe algo no seu organismo que hoje está em desequilíbrio e aí está fazendo você ter crises mais frequentes. Vamos lá, o que mais?
Deixa eu ler aqui. A Ana colocou, tô no 3º mês de crise diária, daí parei. Bom, isso é importante, tá, gente? A Ana comentando que vai tentar voltar. Ih, me perdi, gente. Qual atividade física é o ideal? E aí eu já volto a ler as perguntinhas de vocês, gente. Qual atividade física a gente recomenda para o paciente que sofre com enxaqueca? Caminhada. Pois é, esse estudo que foi realizado mostrou que os pacientes que sofriam com enxaqueca e realizaram caminhada, nesse caso, foi 3 vezes por semana a caminhada apenas, tá? E aí eu vou explicar a diferença disso porque eu recomendo para as minhas pacientes. Quem realizava as caminhadas 3 vezes por semana, numa intensidade moderada, conseguiu uma redução na frequência da dor, ou seja, ela passou a ter um intervalo maior entre as crises, e teve uma redução nos dias de dor. Então, os dias de dor, a crise que durava 3 dias passou a durar menos, a crise que durava 4 dias passou a durar menos. Isso com a atividade física regular com intensidade moderada. Fer, como que eu sei se a atividade física é moderada ou não é? Boa pergunta. Trouxe aqui uma imagem, vai aparecer aqui só um minutinho. Deixa eu colocar ela. Ih, como é que eu faço pra colocar? Não tá achando? Pera aí. Aqui não tá aparecendo pra eu colocar a imagem pra vocês. Se eu não conseguir postar a imagem, da outra vez deu. Se eu não conseguir colocar a imagem, acho que eu não vou conseguir, eu coloco ela no Stories pra vocês verem, tá? Mas é uma imagem onde tem a escala de esforço percebido. E aí a gente consegue observar, né, que uma atividade física de intensidade moderada é aquela em que você não vai estar respirando confortavelmente, sem se preocupar. Você percebe que tem um esforço um esforço ligeiro para você respirar, mas ainda assim você consegue conversar com alguém enquanto você faz atividade, tá? Então, se você tá fazendo algum tipo de atividade física e você percebe que você já não tá conseguindo falar direito, sua fala tá... Você tá respirando mais ofegante, a sua fala já tá meio desconecta, né? Você não consegue falar uma frase completa, uma frase longa de uma vez. Você vai soltando só palavrinhas por palavras. Isso quer dizer que você já tá numa intensidade física que não é moderada, já é intensa, tá? É pouco intensa, mas já é intensa. E aí já não é o ideal. Por quê? Porque pode desencadear crises. Então, o ideal é as opções que eu costumo falar para os meus pacientes, as principais atividades físicas aeróbicas que potencializam um efeito de diminuição de tensão muscular, dissipação do estresse, melhora da produção e liberação de neurotransmissores responsáveis pela diminuição da ansiedade, é a caminhada, a natação, o ciclismo, né, pedalar, e dança. Pois é, agora no tempo de isolamento social, a gente pode pensar, nossa, Fer, mas eu vou fazer o quê? Eu não consigo fazer caminhada por conta do isolamento social. Não consigo andar de bicicleta por causa do isolamento social. Eu vou fazer o quê? Nesse momento, a dança pode ser uma boa opção para você fazer em casa. Você pode colocar... Até no YouTube tem vários vídeos de dança, onde você pode pegar algumas aulas. Mas eu também fiz alguns exercícios que dá pra você começar a fazer. E aí, nos próximos dias, eu vou postando alguns exercícios pra vocês, que é uma dica do que dá pra vocês fazerem em casa mesmo, tá bom? Mas aí, alguém me perguntou aqui, deixa eu até voltar na pergunta. Me perguntaram quanto tempo, né? Qual a duração? Bom, o ideal é que sejam realizadas atividades físicas todos os dias, diariamente, né? Por 30 minutos. Por quê? Porque o estudo comprovou que essa atividade física realizada por 30 minutos já tem efeitos benéficos na frequência, né, na diminuição da frequência dessas crises. Além disso, por que eu recomendo que seja realizado todos os dias e não 3 vezes na semana, como foi realizado no estudo? Porque a gente sabe que o paciente que sofre com enxaqueca, a enxaqueca não gosta de mudanças de rotina, né? Então, um dia você faz, no outro dia você não faz, num dia você faz, outro dia você não faz. Isso não é uma rotina fixa, né? Ele tem um dia sim, um dia não. O ideal é que você faça atividade física todos os dias. Mas, Fer, em que período do dia que é melhor a gente fazer atividade física? O período ideal é durante a manhã. Por quê? Vou explicar pra vocês. O ideal é durante a manhã, por quê? Porque a gente tem uma menor exposição ao sol nesse momento. Ainda assim, a gente tem uma exposição moderada que vai ser suficiente para trabalhar, para que a gente consiga ter uma boa produção de melatonina mais tarde, no período da noite, na hora de dormir, porque para a gente ter a produção de melatonina, a gente precisa ter uma exposição solar.
Então, o período ideal é durante a manhã. Agora, você pode falar assim, Fer, mas eu não consigo fazer atividade física de manhã, porque eu trabalho muito cedo, então não tem como eu fazer de manhã. Eu consigo fazer no final da tarde, serve? Serve, é melhor do que nada, tá? Não é o ideal. O que é preciso que vocês tomem cuidado é o quê? Se você tem algum tipo de alteração de sono, uma insônia, né? Então, assim, se você tem dificuldade para dormir, ou se você dorme e acorda várias vezes durante a noite, é extremamente importante que você faça atividade física até 6 horas antes de você se deitar. Se você fizer atividade física com menos de 6 horas, né, mais perto da hora de você dormir, você pode ter um impacto na qualidade desse seu sono. Então você pode ter uma interferência na sua qualidade do sono, e aí isso vai interferir sim, porque o sono também é um dos gatilhos para as crises de enxaqueca de uma forma geral, tá? Então, vamos recapitular, antes de eu ler as perguntinhas que vocês estão me mandando. O ideal é o quê? Uma atividade física aeróbica, e a gente vai considerar a atividade física aeróbica o quê? Caminhada, pedalar, dança, natação. Essas são atividades físicas aeróbicas, e o ideal são 30 minutos todos os dias. Independente, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não importa. Sabe por que muitas pessoas têm o que a gente fala de dor de cabeça do final de semana? Por quê? Porque é o dia que dorme. Na sexta-feira você costuma dormir mais tarde do que seu horário normal, porque no sábado você acorda mais tarde do que seu horário normal. Com isso você faz o quê? Você almoça no horário normal, você toma um café no horário normal, você toma café tarde, você vai almoçar mais tarde ainda, você acaba pulando refeição, muitas vezes você não janta porque almoçou tarde, só belisca uma besteirinha ou outra, e aí o que vai acontecer? Enxaqueca aparecendo. É isso que acontece. Então tem que tomar cuidado com isso. O pessoal tá perguntando aqui do jump, né? Jump pode? Jump pode. Só que o que acontece? O jump, ele é uma atividade física com uma intensidade intensa. Ela não é moderada, né? Muito provavelmente nas aulas, você comenta aí pra mim, Neuza, você fica no final com aquela respiração extremamente ofegante, não conseguindo nem conversar direito. Qual que é o problema disso? Se você não tem atividade física como um gatilho, isso não vai ter problema para você. Embora o estudo que foi realizado tenha mostrado que as atividades físicas moderadas têm um resultado maior do que as atividades físicas intensas, entendeu? Então, nesse caso, o que esse estudo mostrou foi que a atividade moderada acaba sendo mais interessante para quem sofre com enxaqueca do que a atividade física intensa. Mas vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho para ler as perguntas que vocês mandaram, que tem muitas aqui, ó. A Renata tinha perguntado da duração. A Drica tinha perguntado do Pilates. Eu já tinha comentado o Pilates. Aliás, eu não comentei do Pilates, eu comentei da Yoga, perdão. O Pilates ajuda. Mas o Pilates, ele vai ser mais como um fortalecimento, tá? Ele só vai... Quando que a gente vai considerar que essas atividades, tanto a Yoga quanto o Pilates, vai ser suficiente para produzir o que a gente quer que seja produzido para diminuir a ansiedade, dissipar estresse no nosso corpo? Quando a gente tem uma velocidade de movimentação, tá? Então, se você faz só aquela postura, fica lá um tempo parada, vai para outra postura, e você faz tudo isso lentamente, né? Porque tem todo um processo de posições certas para você fazer. Isso aí não vai estar contando como atividade física aeróbica pra gente. A gente precisa de uma constância de movimentação geral do corpo. Por isso que entra a caminhada. A corrida acaba não entrando, ela entra como atividade física intensa, a corrida, tá? Então vai fazer bem. Mas o estudo comprovou que a moderada tem um resultado melhor, tá? Vamos lá. Deixa eu ver a próxima pergunta. Justamente a pergunta da professora Lidiane é isso. A corrida ajuda também? Ela também vai ajudar. Mas a gente tem que tomar a duração, são uns 30 minutos, tá? Todos os dias. A Carol colocando sim, a caminhada me ajudou muito, mas os exercícios mas exercício na academia ficava pior. Exatamente, é isso que eu tô falando. A musculação em si, para quem sofre com enxaqueca e tem a atividade física como um gatilho, precisa tomar cuidado, porque a gente tende, quando vai fazer a musculação, a alcançar um estresse muscular muito grande pela fadiga. E aí, para quem sofre com enxaqueca, isso não é bacana. Travou? Voltou? Voltou, gente. O pessoal perguntando, Fer, por que quando saio de casa para ir pro centro da cidade comprar algo, por exemplo, eu fico com enxaqueca?
Uma coisa... Não voltou ainda o Insta? Faz joinha pra mim, o pessoal. Peraí, o pessoal do Face, o pessoal do Insta acho que caiu. Dá um joinha pra mim se vocês estão me vendo. Tá tudo certo? Peraí. Deixa eu ver aqui com o pessoal se voltou. Vamos lá, gente. Voltei? Voltei! Yes, voltei! Bom, então vamos lá. Deixa eu terminar de ler a pergunta lá. Deixa eu voltar um pouquinho. A Renata perguntou assim, ó. Sendo sedentária, é melhor eu fazer a caminhada menos intensa ou diminuir a duração? Sim. O que a gente faz? Isso é uma pergunta importante e é muito importante todo mundo prestar atenção nesse momento. Se você é sedentário, se você não faz nenhum tipo de atividade física hoje, você vai começar, o começo tem que ser gradual. Então você não vai começar logo no primeiro dia caminhando 30 minutos com uma intensidade moderada. Não esqueçam que eu vou postar um stories assim que acabar a live com uma escalinha que mostra o que é uma atividade física moderada. Caiu de novo? Tá normal aqui. Pera aí, só um minutinho, gente. Vamos lá. Eu travei de novo? Dá uma olhada. Tá ok, né? Bom, vamos lá então. Se cair de novo, vocês não avisam. Então, se a gente vai fazer a atividade, começar a atividade física agora, a gente precisa tomar cuidado com a intensidade. Então, como que você faz? No primeiro dia, eu sempre aconselho fazer isso mudando a cada 3 ou 4 dias. Se você não fez nada e você nunca fez atividade física na vida, além da educação física da escola, como que você vai fazer? Primeiro dia, vai começar com 10 minutinhos de caminhada, tudo bem? Fer, qual que é a velocidade que eu vou caminhar durante essa caminhada? Bom, nesse primeiro dia, você pode fazer uma caminhada um pouco mais intensa do que você olhando vitrine no shopping, tudo bem? Então é uma caminhada que ainda é bem confortável, que você vai andar e você vai perceber que você tem total controle sobre a sua respiração. Esse o primeiro passo que você vai ter, o primeiro dia de caminhada vai ter que ser assim. Agora, depois vamos evoluindo, né? Então fez 3 dias de caminhada assim, fez 1 semana de caminhada assim, vamos aumentar o tempo. Então agora vamos para 20 minutos. 20 minutos e vamos andar um pouquinho mais rápido, tudo bem? E aí a gente vai progredindo até a gente alcançar os 30 minutos de caminhada. Você vai perceber que existe uma alteração na sua respiração, mas você ainda respira confortável, você ainda consegue conversar. Por isso que a caminhada é uma ótima forma de você convidar o seu parceiro para fazer uma atividade física com você também. Pode ser seu parceiro, pode ser sua filha, seu filho, pode ser uma colega de trabalho. Vamos descer uns pontos antes do ponto de trabalho onde a gente costuma descer e vamos ir andando? Vamos! São algumas formas que você pode ter para começar a incrementar a atividade física no seu dia a dia. Deixa eu ler mais algumas perguntas que vocês mandaram lá pra cima. A Rosimar colocando, eu tô fazendo tudo certo, só vou fazer a caminhada todos os dias. A Angélica, no meu caso, eu trabalho até as 10h30 e chego em casa depois das 11h, não consigo dormir. Fico até as 3 da madrugada acordado. O que fazer? Bom, nesse caso é bastante difícil, né? O que vai acontecer? A gente precisa entender direitinho como que é a sua rotina, o que você tem comido, pra gente conseguir fazer, entre aspas, uma indução do sono melhor, que vai poder te ajudar a descansar melhor, dormir mais cedo, né? Porque você, na verdade, você tem um turno mais noturno, né? Então você chega em casa às 11h, o ideal é que nesse trajeto você já vá praticando alguns exercícios respiratórios específicos que vão ajudar na indução do sono. E aí talvez você chegue em casa já um pouco mais relaxada. Por quê? Porque como você tá agitada até tarde, seu corpo não consegue entender que de repente do nada você fala desligue, durma, repouse agora, tá? Não é assim, faz parte do ritual, né, pra gente conseguir dormir bem, que a gente tenha uma rotina de sono, uma rotina antes de dormir. Se a gente não faz isso, a gente não consegue ter uma boa qualidade de sono. Deixa eu ler algumas das perguntas aqui, ó. A Cláudia mandou assim, ó. Quando eu tenho crise, tenho que ficar bem quentinha no quarto escuro, não posso fazer nada.
Nada que me dói. Dói muito se fizer esforço. Não posso com claridade. Exatamente. Essa é uma outra pergunta que é interessante. Peraí, que eu perdi aqui de novo. Essa é uma outra pergunta muito interessante que eu ia trazer pra vocês. Eu até tinha anotado. E quem sofre com enxaqueca? O ideal é, durante a crise, fazer atividade física ou não fazer? Pois é. Essa é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Quando a gente fala de uma cefaleia tensional, no caso da cefaleia tensional, fazer atividade física vai ajudar muito provavelmente a diminuir a crise de dor. Agora, quando a gente fala em enxaqueca, muitas vezes o mínimo esforço físico, por exemplo, só de levantar da cama, o esforço que você faz para levantar da cama, você já sente que a cabeça faz bum, 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 bum lá dentro. Então, durante a crise, a gente não costuma recomendar atividade física. Se durante a crise, você normalmente tiver uma intensidade de moderada a muito intensa da sua dor. Se a sua crise é leve, nesse caso, a atividade física pode sim ajudar a diminuir a intensidade. Agora, se a sua intensidade de crise já está moderada a intensa, não vai fazer a caminhada nesse momento, tá? Por quê? Porque aí esse aumento desse esforço físico, ainda que não seja um esforço físico extremamente intenso, seja um esforço físico moderado, ela vai poder piorar, intensificar esse quadro da sua crise de enxaqueca. Deixa eu ver lá mais algumas das perguntas. Tenho dor de cabeça tensional, dói minha nuca também, eu fazia acupuntura. É bom? É, a acupuntura pode ajudar bastante, mas no caso da cefaleia tensional, eu já comentei aqui em outros momentos, o ideal é o alongamento matinal todos os dias e também a automassagem antes de dormir, tá? Agora vamos lá, gente, vamos mandando mais dúvidas sobre atividade física, que é o nosso tema da live, né? Vamos lá. Fê, tenho muita dor no pescoço, ombros, é provocado pela tensão? É. Muito provavelmente, aliás, não imagino outra possibilidade. Se não for tensão, pode ser algum problema estrutural, né? Mas a grande maioria dos pacientes que sofrem com dor tem uma relação muito forte com esse aumento de tensão. Nesse caso, a atividade física é essencial para você. Então, vamos retomar qual que é a atividade física. Atividade física de intensidade moderada, uma caminhada, por exemplo, né? Tem que ser aeróbica. Então, uma caminhada, por exemplo, na qual você consiga conversar ainda. Você percebe uma alteração na frequência respiratória, mas você consegue conversar, você não tem um cansaço muito intenso. Por 30 minutos, faça chuva, faça sol, sábado, domingo e feriado. Essa é a recomendação que vai fazer com que a atividade física tenha uma repercussão positiva na frequência das suas crises e na duração delas. Então, o tempo de crise também vai reduzir se você conseguir colocar isso em prática. Agora, vamos lembrar que não adianta a gente só colocar isso em prática e não corrigir as outras alterações que a gente vai ter, né? Então, tem gente perguntando assim, sendo assim, zumba seria legal para se fazer. Ótimo, Ana, zumba é maravilhoso para se fazer. Outra coisa que é importante vocês lembrarem é, não esqueçam da hidratação durante a atividade física. É muito importante a hidratação durante a atividade física para que você não corra o risco de entrar numa desidratação. E a desidratação a gente sabe que está muito relacionada ao surgimento de crises de enxaqueca, né? Então precisa tomar muito cuidado com essa questão da hidratação. Deixa eu ver aqui, subir mais um pouquinho. A Cleide comentando, eu não consigo fazer nada, só fico deitada. Pois é, isso acontece durante a crise, né? Quando você tem uma crise de intensidade moderada e intensa, de fato, você ficar reclusa, deitada, quietinha, é uma ótima opção, tá? Na verdade, é o que eu mais recomendo, né? Durante a crise, o ideal, se você puder ficar reclusa num quarto escuro, né? No silêncio, é o ideal. Mas a gente consegue fazer essas coisas, essas atividades, para evitar que essa crise surja. Então, por que eu vou fazer atividade física todos os dias? Eu vou fazer atividade física todos os dias para evitar que a dor venha. Quando a dor vir, não vai ser assim, ai, a dor veio, ai, agora eu vou caminhar. Não. Tem que fazer isso todos os dias, porque ela é um preventivo de crise, tá? Ela tem um efeito no nosso corpo, além de proporcionar uma sensação de bem-estar. Acho que a Carol tá aqui. Carol, se você tiver, dá um tchauzinho aqui pra mim. A Carol é uma paciente que faz acompanhamento comigo, que ela é assim, mesmo ela tendo ela tem uma alteração no sono, então teoricamente ela acordaria mais cansada, ela ficaria indisposta para as atividades do dia a dia. A Carol
Quando faz atividade física logo pela manhã, ela melhora a sua disposição. E é isso que acontece. É por isso, ali a Carol, por isso que é tão importante você fazer atividade física no período da manhã. Mas é o que eu já falei pra vocês e eu reforço. Fer, não consigo fazer durante a manhã por causa do meu horário de trabalho, por conta da rotina de casa. Posso fazer em outro horário? Pode, é melhor do que não fazer. Só não vai fazer essa atividade física mais próximo da hora de dormir. Então você precisa fazer essa atividade física pelo menos 6 horas antes da hora de você deitar na cama. Então você vê que horas você tá dormindo, faz as contas lá, a sua hora, a hora que você deita menos 6, e aí aquele é o limite em que você pode fazer atividade física. Passou daquele horário, não vai fazer atividade física, porque senão pode interferir na qualidade do seu sono. Vamos lá. Preciso comer alguma coisa antes da atividade física, antes da caminhada? Arrasou, Rosimar. Pergunta de ouro essa, hein? Precisa, tá? A gente não pode fazer atividade física com o estômago vazio. Por quê? Porque a gente vai ter o corpo consumindo energia e a gente não deu energia para esse corpo ter combustível. A gente vai entrar num quadro de hipoglicemia e aí o que vai acontecer? Pimba! Crise de enxaqueca, tá? Então precisa se alimentar. Bom, faz um ovinho mexido de manhã rapidinho para você comer antes de fazer atividade física. É uma excelente opção. Um suquinho de beterraba também é uma excelente opção se você não tem nenhum desses alimentos como gatilho. Você pode bater um suco de beterraba com laranja e cenoura, por exemplo. Super nutritivo, já afoga o seu estômago, vai ser fonte de energia. É um ótimo pré-treino e aí você vai fazer a sua atividade física tranquila, sem o risco da hipoglicemia. Tem gente perguntando aqui também, menstruada também faz atividade física? Fico muito ruim, principalmente na TPM. Você pode fazer, agora a questão é assim, né? O fato de você estar menstruado ou não, indiferente para fazer a prática da atividade física. O que vai ser limitante é a sua dor, né? Se você tá menstruado e tá com uma dor de intensidade moderada, você não vai fazer atividade física. Agora, se você tá menstruado e tá com uma dor leve, a atividade física pode ajudar a controlar a dor sim, tá? Deixa eu ver aqui. A Fê perguntando: se no dia da crise de enxaqueca eu tomar um Naramig, descansar e esperar o efeito do remédio e depois fazer a caminhada, a enxaqueca voltará? Porque tem enxaqueca quase todos os dias. Então, na verdade, nesse caso, eu não arriscaria. Eu acho que assim, a gente primeiro, no seu caso, Fê, primeiro a gente tem que entender por que você tem crises quase todos os dias. Sabe por quê? Porque se eu falar assim pra você, ó, vai funcionar, o que você vai fazer? Você vai passar a tomar Naramig todo dia pra fazer atividade física. E aí isso não é o ideal, né? Porque o Naramig, ele não é um preventivo. Vamos lembrar que os remédios que a gente, entre aspas, pode tomar todo dia são os preventivos de crise. O Naramig, ele é abortivo de crise, tá? Ele não é preventivo. Então, se você passar a tomar esse remédio todos os dias, o que vai acontecer vai ser o quê? Você vai passar a ter uma crise com mais frequência, você vai entrar naquele ciclo vicioso da cefaleia rebote. Então, assim, terminou o efeito do remédio, você vai ter dor, você vai tomar outro. Terminou o efeito do remédio, você vai ter dor, você vai tomar outro. E isso vira um ciclo vicioso que vai fazer com que suas crises passem a ser mais longas, tá? Então, uma crise que durava 4 dias vai passar a durar 8 dias, 10 dias, por conta do uso da medicação. Então, o ideal, Fê, no seu caso primeiro, vamos identificar por que é que você tem essas crises, esses episódios de dor todos os dias. Depois que a gente conseguir identificar por que você tem dor todos os dias, a gente começa a modificar esses fatores, a gente reequilibra seu organismo e aí sim a gente inclui a atividade física na sua vida, porque vai ajudar a ter um controle das suas crises. Vamos lá. Deixa eu subir aqui que eu baixei muito. Na academia, quais os exercícios mais indicados para quem tem enxaqueca? Me preocupo porque sempre que me abaixo e levanto, sinto vertigem e sinto a cabeça latejando. É justamente por isso que eu tô dizendo que o ideal, na verdade, é a prática física de exercício aeróbico. Então, o ideal é uma caminhada. Você pode fazer uma bicicleta na academia, pedalar na academia, caminhar na esteira. Essas são atividades que são bastante seguras para quem sofre com enxaqueca, tá? A Janete comentando que só pode fazer de tarde.
Estou em crise há uma semana, não sei mais o que fazer. Primeira coisa, identificar por que você continua em crise, tá? Então vamos lembrar lá que o normal, tá? O que a gente considera normal é uma enxaqueca que dure de 4 horas até 72 horas. Isso é um padrão normal de crise de enxaqueca. Se você tá tendo a crise da enxaqueca com uma duração maior do que isso, quer dizer o quê? Que o estímulo que causou a sua enxaqueca, ele continua lá. É por isso que você, entre aspas, tenta sair da crise e não consegue. A crise volta de novo no mesmo dia. Por quê? Porque o estímulo que causou continua lá. Então a gente precisa identificar qual é esse fator que está em desequilíbrio no seu organismo e está proporcionando que você entre em crises com frequência. Uma crise que você tenha uma crise tão duradoura. Tudo bem? A Gessi tá perguntando: gosto muito de academia, como faço? Peraí. Aproveita para deixar o like, gente, para ajudar essa live a chegar para mais gente. Vamos lá. Deixa eu ler a pergunta que eu já perdi. Gosto muito de academia, como faço? Você pode fazer academia. O que você tem que lembrar é o quê? Quando você tá fazendo academia, você não pode chegar no seu limite. Sabe quando você faz academia e vai até a falha? Isso não é o ideal para quem sofre com enxaqueca, tá? Você tem que ter um controle para você não exceder. Porque se você fizer uma atividade muito intensa, você pode entrar em crise. Agora, Gessi, isso eu tô falando porque isso não é uma regra, você entende? Porque tem gente que não tem atividade física como gatilho, né? Embora muitas pessoas tenham, tem gente que não tem. Então, talvez você pratique atividade física com uma intensidade alta na academia e não tenha enxaqueca até hoje por conta disso. Então você pode continuar praticando normalmente. É que uma boa parte das pessoas vai ter essa atividade física extenuante como fator desencadeador de crise, tá? Mas se não é o seu caso, você pode continuar treinando do jeito que você gosta, tá? Qual é a sua especialidade médica? Eu sou fisioterapeuta, na verdade eu não sou médica. Eu sou formada pela Unifesp como fisioterapeuta e me especializei na USP. O que posso comer antes da caminhada? Acho que a gente já comentou aqui, né? Você pode fazer um ovo mexido, você pode fazer até mesmo uma tapioca, mas desde que ela seja recheada corretamente, tá? Não vai fazer uma tapioca com presunto e queijo que não tem nada, né? Você vai fazer com franguinho desfiado, com um pouquinho de legumes já refogado nesse franguinho. Aí tudo bem, você come ou com queijinho, né, de qualidade. Aí sim você vai estar consumindo algo com nutrientes e vitaminas, tá? O suco de beterraba com laranja e cenoura é uma ótima opção também. Então, essas são algumas das opções mais comuns e mais fáceis de se fazer antes da atividade física. Pode comer ovo cozido? Pode. A Carol colocou, já malho há uns 3 anos e me dou muito bem com a musculação, além de corrida e caminhada, sempre na parte da manhã, depois de um café da manhã reforçado, mais leve, tá vendo? Porque pra Carol, ela não tem como fator desencadeador de crise a atividade física. Então ela corria, na verdade tá até querendo voltar, né, Cá? A correr até profissionalmente, né, pra participar de corridas mesmo de rua. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? O que eu tô falando é a grande maioria pode ter uma atividade física extenuante como fator desencadeador, mas tem muitos pacientes que não vão ter. Então, se você já faz atividade física de musculação de uma forma mais intensa e você não tem crises por isso, você continua fazendo da mesma forma que você tem feito até hoje, beleza? Tenho dores todos os dias. Tudo que como piora, tinha aliviado um pouco, acabei de comer uma banana e começou de novo. Tem que tomar cuidado, tem que observar esses fatores alimentares. Muitas vezes a gente tá culpando o alimento e às vezes você tá com outro fator em desequilíbrio, por exemplo, o sono. O sono pode ser um fator que tá em desequilíbrio, ou o estresse é um fator que tá em desequilíbrio no basal. Ele tá quase ao ponto de dar crise. E aí quando você come qualquer coisa diferente, pá, vem uma crise de enxaqueca e aí você culpa o alimento. Mas na verdade pode ser esse outro fator basal que tá alterado. Isso do Naramig tá proibido no Brasil, eu também não tava sabendo não. Vou até deixar anotado, vou ir atrás disso. Também pra mim tá sendo novidade, não sabia disso. A Lívia comentando assim, ó, deixei de fazer exercício físico devido à cefaleia por esforço. Pois é, Lívia, quando a gente sofre com esse tipo de cefaleia, e eu vou falar pra vocês, tá? Eu, quando tava em tratamento, eu tive uma época que eu não pude carregar, acho que quem tá aqui, não sei se quem tava aqui assistiu a live que eu contei minha história,
Mas eu fui proibida, fisioterapeuta, eu fui proibida de carregar peso, né? Eu não podia subir uma escada que eu passava mal, eu não podia fazer nenhum tipo de esforço físico. Eu não podia carregar minha filha no colo, eu não podia pegar uma sacola de feira. Eu não podia fazer nada disso. Porque piorava muito a minha dor de cabeça, a ponto de eu ficar de cama, a ponto de desmaiar se eu fizesse um esforço físico, tá? E hoje em dia, o que eu fiz? Eu fui mudando todos os outros hábitos, né, que não eram saudáveis, e eu fui estudar sobre isso, entender porque eles não eram saudáveis e como deveria ser. A partir do momento que eu consegui mudar tudo isso, eu voltei a fazer atividade física. Fer, mas que atividade física? A caminhada, tá? Ainda não me expus à musculação, não. Tenho vontade de voltar, mas ainda até por uma questão de dinâmica de vida, hoje ainda não cabe pra mim. Mas eu já tolero muito melhor a atividade física hoje. Então eu faço caminhada, pego minha filha no colo, carrego sacola de feira, tudo isso eu já voltei a fazer, coisa que pra mim antes era impossível por conta da dor. A Ana tá aqui, ó. A Ana fez parte do desafio 10 dias com a Fer. No início da atividade física é mais fácil, porque o corpo está... É mais difícil, perdão. Porque o corpo não está acostumado a não fazer aquele esforço. Mas insista, porque depois é muito boa a sensação de bem-estar. É exatamente isso, tá? A Ana tocou num ponto importante que eu queria falar pra vocês. Se você é sedentário, se você nunca fez atividade física ou se você não faz atividade física há muito tempo, quando você for fazer a introdução da atividade física, se você não fizer isso de uma forma lenta, gradual e moderada, você vai ter crise. Por quê? Porque o seu corpo não tá mais acostumado, seu corpo não tá acostumado com a atividade física, então isso vai desencadear a crise. Por isso que a minha sugestão é, pega lá, primeira semana, então vai lá no calendário, já deixa escalado, primeira semana. São só 10 minutinhos andando um pouco mais rápido do que quem tá vendo vitrine no shopping. Acabou? Passou a primeira semana? Segunda semana. Vamos lá, vamos para 20 minutinhos. Terceira semana. Vamos fazer 20 minutos, mas um pouco mais rápido. Quarta semana. Vamos para os 30 minutos. Pode ser um pouquinho mais lento, mas vamos para 30 minutos. E aí, depois de um mês, você já conseguiu colocar a prática regular de atividade física na intensidade adequada e na frequência adequada, sem diminuindo as chances de você ter crise de enxaqueca por conta dessa nova mudança de hábito. Por quê? Porque o corpo de quem sofre com enxaqueca não gosta de mudanças de hábito. Mesmo que seja mudanças de hábito para melhor, tá? Ele não interpreta se é bom ou se é ruim, ele só não gosta de mudança de hábito, o nosso cérebro. E aí, ele vai entender, se você faz uma mudança gradual, lenta, você consegue adaptar seu cérebro. É por isso que eu sempre falo, tem muito paciente que pergunta assim pra mim, Fer, é melhor mudar tudo de uma vez? Ou é melhor ir devagar e mudar um pouco de cada vez? Embora tenha outras linhas que prefiram tudo de uma vez, eu acho que o tudo de uma vez gera um estresse muito grande, gera uma ansiedade muito grande, pode gerar uma frustração muito grande se você não observa o resultado logo de cara. Então, quando a gente faz gradual, a gente tem uma linearidade e a gente consegue fazer isso ser uma mudança de hábito, não uma mudança momentânea. É uma mudança de estilo de vida real. Por isso que a prática da atividade física também deve ter esse início gradual e progressivo, né? Vamos lá. O pessoal continua falando. Deixa eu ver. O pessoal falando de medicação. Vou começar a fazer academia para ver se melhora, pois sofro muito. Comece primeiro com a caminhada. Mesmo que você queira fazer na academia, até pela questão do Covid, né? De não ficar indo pra lá e pra cá. Faz uma esteira, faz uma bicicleta. Começa a observar como seu corpo reage a esse tipo de atividade física. E aí depois você começa a ir mais pra área da musculação. Se você não apresentar nenhum tipo de crise a mais por conta disso, aí você vai pra sua musculação tranquila, tá? Vamos lá, o pessoal falando mais de remédio. O controle emocional e alimentação saudável é o melhor caminho, com certeza. O pessoal falando tapioca com ovo é gostoso. O pessoal falando, mesmo quando se tem a crise há anos, é bom começar a fazer atividade física? Adriana, com certeza. Você já parou pra pensar que às vezes até a falta da atividade física pode estar sendo responsável por você ter tantas crises? Pois é. Então, não tem idade, sabe? Assim, não, mas já tô velha demais pra começar a fazer atividade física. Imagina! Velha pra começar a cuidar da qualidade de vida, né? Não. Pode começar a fazer atividade física sim. Começa a fazer gradualmente. Você com certeza vai perceber melhor. Tem muitas pacientes que só de incrementar a atividade física já sentem uma diferença na disposição. Por quê? Porque a gente se sente muito cansado, né? Porque fica sentindo dor todo o tempo, o dia todo.
a gente se sente exausto. Fala assim, meu, Fer, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho energia pra levantar da cama. Como que você tá pedindo pra eu fazer academia? Como que você tá pedindo pra eu ir caminhar? Não tenho vontade, não tenho energia. Mas a gente precisa se forçar no começo a fazer isso, porque é como a Ana mesmo comentou, no começo vai ser difícil, mas se a gente persistir nisso, você vai perceber a melhora na sensação de bem-estar, né? Além da melhora física mesmo, da sua saúde, você tem uma sensação de bem-estar muito grande com a prática regular de atividade física. Mas precisa ser regular. Não adianta você fazer atividade física uma vez na semana. Tá? Você precisa fazer regularmente para que seu corpo se acostume com aquela liberação de neurotransmissores e substâncias específicas que acontecem durante a prática da atividade física, e aí isso vai diminuir a frequência das suas crises. Vamos lá. Fer, você acha que eu fazendo caminhada pela manhã dá mais resultado do que a tardinha? Não, a questão não é o resultado, a questão é, tem muitos pacientes, e aí vocês respondem aqui pra mim, tem muitos pacientes que têm a exposição solar, por exemplo, como um gatilho de crises. Então, se você não faz logo de manhãzinha, você pode se expor demais a essa exposição solar, isso pode desencadear a crise. Outro fator importante, quando a gente fala à tardezinha, você tem que levar em consideração aquelas 6 horas que eu comentei com você, né? Então, que horas é a tardezinha? Tem que ser, no mínimo, 6 horas antes de você... tem que ser no máximo, né? Até 6 horas antes de você se deitar. Se você fizer atividade física faltando 4 horas para você se deitar, 5 horas para você se deitar, você com certeza vai ter um impacto na qualidade do seu sono. Porque você ainda vai estar agitada na hora que você for se deitar. Isso vai fazer com que você deite na cama, role para um lado, role para um outro, durma menos tempo, e aí pode ser que você ou acorde no mesmo horário, porque precisa acordar, mas você vai estar com sono insuficiente, ou se você não tem essa obrigatoriedade de horário, você vai acordar mais tarde, mas isso vai interferir na hora do seu café da manhã, vai aumentar seu tempo de jejum, pode dar hipoglicemia e vai te dar aquela dor de cabeça logo pela manhã. Então precisa tomar cuidado com isso. É mais nessa questão que eu tô falando pra você. O Sumax Pro não está mais resolvendo as crises de enxaqueca. Sofro com frequência. Toda semana tenho crise, embora tenha equilibrado muito a minha alimentação. Então, o que acontece, né? Você equilibrou a alimentação, mas não é só a alimentação, não é? Eu sempre falo aqui pra vocês, são diversos fatores que vão gerar desequilíbrio no nosso corpo e podem estar relacionados com desencadeamento de crises. Então, tem a qualidade do seu sono, tem o nível do estresse, tem a atividade física. Não adianta a gente focar, e esse é um erro bastante comum que eu vejo muito paciente focando só na alimentação, achando que a resposta vai estar lá, tá? A alimentação, ela é um importante fator, né, para o controle das crises de enxaqueca? Ela é, mas ele não é um fator absoluto. Isso vai depender de cada caso. Tem caso que a alimentação é sim o principal fator. Tem caso que é o sono, tem caso que é a ausência da atividade física, então tem caso que é o estresse, então vai depender muito de cada caso. Fê, tenho enxaqueca. Na gravidez ela pode aumentar? Barreto perguntando. Pode, mas não é comum, tá? Embora possa acontecer. O comum é o quê? No primeiro mês, no primeiro trimestre, né? Os primeiros 3 meses de gestação você pode sentir uma piora, mas o normal é que no segundo trimestre isso pare de acontecer. Por quê? Porque depois, quando a gente entra no segundo trimestre da gravidez, para de acontecer aquelas oscilações dos níveis hormonais. Ele fica estável. E aí a gente não tem as crises que eram causadas por conta das oscilações hormonais. Então a gente acaba tendo uma melhora nesse fator. Mas pode acontecer, tá? Não é com todas as mulheres que funciona assim. Ali. Fer, não sei como faço pra montar meu diário de enxaqueca. Obrigada, grata pela sua vida. Bonitinha, obrigada, Sol. O diário de enxaqueca tem um link, tanto no Facebook quanto no Instagram, pra você baixar. E aí você pode ou imprimir, eu tenho uma das seguidoras aqui que é uma graça. Ela imprimiu, encadernou pra fazer o diário certinho. E aí você vai preenchendo esse diário e você vai ter a ideia de quais são os fatores que estão em desequilíbrio. Agora, quando a gente faz o atendimento, o acompanhamento comigo, eu ofereço uma versão digital pra minha paciente, onde ela preenche, e aí ela me envia e eu consigo fazer gráficos com essa versão para ficar mais claro pra gente quais são os fatores que estão relacionados com a crise. Vamos lá. Eu já percebi que com o cheiro da gasolina, quando estou abastecendo, minha cabeça na hora dispara.
Latido das minhas cachorrinhas, meu Deus, sofro, tomara que melhore com a caminhada. Então, Fê, mas é isso, a gente tem que observar que nem você tem um gatilho de cheiro. Pra quem sofre com esse gatilho de cheiro, eu sempre oriento a possibilidade de você ter perto de você um outro cheiro que seja agradável pro seu olfato. Então, que não te desencadeie crise. E aí, quando você vai pro posto de gasolina carregar o carro, abastecer o carro, você leva esse cheiro e aí você inala ele antes de parar o carro na hora de abastecer. Alguns pacientes relatam que isso confunde o seu olfato e aí você não tem a crise deflagrada. Você pode tentar e depois você volta pra me contar. O pessoal tá falando aqui do magnésio, que ajuda bastante. Magnésio ajuda bastante. Fiz um vídeo já sobre isso. Dá uma procurada no meu feed que eu explico os benefícios da utilização do magnésio. Mas deixa eu... Ai, peraí. Deixa eu abaixar aqui mais um pouco. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês estejam gostando. Aqui a Iris perguntando se tem alguém com enxaqueca e fibromialgia. Ali, tem gente já comentando que tem. Na menopausa e climatério pode aumentar as enxaquecas? Não é normal, tá? Normalmente isso só acontece com 12 a 13% das mulheres, mas pode acontecer essa piora depois na menopausa, tá? Depende muito do organismo. É isso mesmo, ó. A Regi já comentou aqui, ó. A tendência é melhorar, mas depende do organismo. Por que tem enxaqueca que vem por conta da TPM? É por conta das oscilações dos níveis hormonais. A gente já conversou sobre isso, né? Então, essas alterações dos níveis hormonais geram desequilíbrio no nosso corpo. E como a gente sabe, o corpo de pessoas que sofrem com enxaqueca ele é mais sensível a qualquer tipo de desequilíbrio, alteração, né? E aí, por isso, vem a crise de enxaqueca. Ali, o pessoal comentando que tem fibromialgia e enxaqueca também. A Carol vai dar uma dica aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus. Uma tática, a Carol falou. Uma tática que uso quando sinto um cheiro forte de perfume. Por exemplo, é inspirar e expirar só pela boca até me afastar do cheiro. Essa é uma outra tática que vocês podem tentar. E aí a gente vê o resultado. Tem mais gente comentando que tem fibromialgia e enxaqueca. A gente pode pensar numa live sobre isso também. O que vocês acham? A gente pode fazer uma live sobre fibromialgia e enxaqueca. Mas, vamos aqui, tá acabando o nosso tempo. Vamos lá, vamos retomar então, fazer um resumão da nossa live para quem chegou atrasado. Tem que sim fazer atividade física, quem sofre com enxaqueca é extremamente importante fazer atividade física. A atividade física mais recomendada e mais segura para evitar as crises são as caminhadas. O início deve ser sempre gradual, sempre, tá? Ele tem que ser gradual, ele tem que ser leve, então você começa com seus 10 minutinhos, na semana seguinte você sobe para 20, na outra você sobe para 30 minutinhos. O ideal são 30 minutos, todos os dias, independente, faça chuva, faça sol, sábado, domingo ou feriado, beleza? Tem opções que você pode fazer em casa também, como dança, por exemplo. Você pode fazer, você pode pedalar, você pode fazer natação. Todas essas também são atividades aeróbicas que você vai ter uma intensidade moderada. Eu vou postar no Stories agora, assim que acabar a live, uma foto com essa escala de percepção de esforço, para vocês observarem o que é a atividade moderada, como que a gente avalia se a gente está fazendo na intensidade certa ou se a gente está fazendo a mais. Lembrando que, se você tá com uma dor de enxaqueca, se você tá com enxaqueca numa intensidade leve, você pode fazer a caminhada que ela dificilmente vai piorar a intensidade da sua dor. Agora, se você tá com uma intensidade moderada a intensa, não é o momento de você fazer a caminhada. É o momento de você descansar, repousar, e aí isso vai te ajudar a melhorar. No dia seguinte, mesmo que você esteja no pósdromo, que você ainda tá com a cabeça meio zonza, mas a dor em si já foi embora, esse é um ótimo momento para você fazer a caminhada sim, com certeza. Último fator, antes que acabe meu tempo. Lembrando aqui, o período ideal é você fazer a caminhada durante a manhã, período da manhã. Fer, não consigo fazer a live, ó. Não consigo fazer a caminhada no período da manhã. Quando que eu vou fazer? Você vai fazer a caminhada no período da tarde. Mas em que momento? Você tem que fazer ela pelo menos 6 horas antes da hora de você dormir. Porque senão essa caminhada, essa atividade física vai interferir na qualidade do seu sono. E aí, essa qualidade do sono alterada também pode desencadear uma importante crise de enxaqueca. Tudo bem? Gente,
Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para esclarecer as dúvidas de vocês, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, não esqueçam, no domingo eu abro caixinha de pergunta para vocês enviarem as dúvidas de vocês. Mesmo que tenha a ver com o tema da live, a gente responde também no Fer Me Explica, tá? Esse horário novo de live, né, foi uma experiência hoje. Fico muito feliz que vocês tenham estado aqui comigo. É muito bom ter vocês aqui, a participação de vocês é muito gratificante para mim poder ajudar de alguma forma. Então eu espero vocês na próxima live. Na segunda-feira a gente se encontra de novo juntinhos pra gente conversar melhor e aí vocês me mandam as dúvidas no domingo quando eu postar sobre o Fer Me Explica. Beleza? Um beijo grande. Tchau, gente!